Graça e paz, queridos irmãos, eu os convido neste momento a iniciarmos uma série de meditações no capítulo 17 do Evangelho de Jesus segundo João, aonde nós lemos todo o capítulo do versículo 1 ao versículo 26, a oração de Jesus Cristo, a oração do sumo sacerdote Jesus. Então eu convido os irmãos a começarmos a leitura. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém. Nós, às vezes, pensamos que a oração de Jesus é o Pai Nosso, lá em Lucas 11. Não. Essa é a oração que ele nos ensinou, o Pai Nosso. Ele não teria dito ao Pai: perdoa os nossos pecados, porque ele nunca pecou. Nunca pecou. Então aquela é a oração que ele ensinou quando os discípulos lhe perguntaram: Mestre, ensina-nos a orar. Ele diz: quando orardes, dizei. A verdadeira oração de Jesus está aqui em João 17, do versículo 1 ao 26. Que foi feita momentos depois dele deixar o cenáculo e ir com seus discípulos na direção do Getsemane. Por isso, esta é uma oração feita à sombra da cruz. A maior oração feita da terra aos céus. Nós podemos conhecer muito das pessoas pelo modo como elas oram. As pessoas em voz alta dizem a Deus coisas que nem pensamos, e às vezes são coisas extasiantes. Aquilo que nem mesmo pensávamos que aquele irmãozinho podia sentir, perceber ou ver. Quando nós ouvimos Jesus orando em voz alta, no seu grande momento intercessório, antes da cruz, aprendemos muito, mas muito de Jesus, sobre a sua humanidade, de como ele estava apreensível, mas não estava amedrontado. Jesus Cristo estava seguro, certo do seu dever, da sua missão, de quem ele era. Seus pensamentos se ocupavam dos eventos que estavam se aproximando e, acima de tudo, ele estava consciente do bem-estar dos seus discípulos. Sua oração revela totalmente o seu coração. Esta oração começa com a palavra Pai. Nós lembramos que Jesus ensinou aos seus discípulos que, ao orar, deveriam focalizar o coração em Deus como Pai. Isso, quando nós começamos a orar dizendo Pai, a nossa mente vai na direção certa de nós para o Pai, que nos está lá, que nos está dirigindo para o Pai que está nos céus. E dessa forma nós entramos na perspectiva certa, na presença de Deus. O nosso coração vai se derramar em petições
na direção, na atenção a quem Deus realmente é. Se nós vemos, se forma um erro quando nós não concentramos a nossa atenção em Deus, mas naquilo que está nos perturbando. E quando nós não focalizamos a nossa mente em Deus, quem Ele é, o nosso nervosismo e a nossa ansiedade aumenta, porque nos prendemos nos nossos sentimentos e não em Deus. Quando nós focalizamos Deus como Pai, nós vamos devagar, com calma, segurança, tomando passos para o alto, na direção dele, da sua grandeza, da sua presença, do seu poder. Assim, a calma e a paz enchem o nosso espírito. Muitas vezes nós saltamos para a oração com uma enxurrada de palavras motivadas pelo pânico. Mas se nós o vemos como Pai, tudo fluirá de modo diferente, pois não estaremos falando a respeito de Deus, mas estaremos falando com Deus, Deus Pai. Assim, o nosso relacionamento com Pai, como filhos, vai nos tornando cada vez mais íntimos. Esse é o primeiro ponto da oração. Jesus começa com a palavra Pai e ele nos ensinou a fazer a mesma coisa. Quando orardes, dizei Pai. A palavra Pai responde a todos os questionamentos filosóficos a respeito da natureza de Deus, principalmente porque Deus é Pai. Deus é pessoa, não é uma máquina. É apto para ouvir, é sensível, responde. Ele não é uma força cósmica. E por isso, ele está interessado no que dizemos a ele. 6 vezes, meus irmãos, em João 17, aqui na oração de Jesus, o Senhor se dirige a Deus chamando-o Pai, porque é assim que ele o vê. As pessoas que oram pouco são as que têm o menor conceito de Deus como Pai. O pensamento que existe sobre paternidade é o de iniciação, e foi Deus que escolheu ser chamado de Pai. As próximas palavras do Senhor em sua oração: é chegada a hora. Aqui ele se refere a um momento concentrado muito breve. No início do seu ministério público, nas bodas de Caná, quando Jesus falou com sua mãe, lá em João 2, no versículo 4, ele diz: ainda não é chegada a minha hora. Depois, quando seus irmãos reclamavam porque ele não queria ir para a festa em Jerusalém, ele respondeu a seus irmãos, lá em João 7, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Agora, quando ele vai chegando mais perto daquela hora pré-determinada, ele anuncia: é chegada a hora. Desde que Jesus iniciou o seu ministério, seus olhos pareciam estar voltados para o céu. Ele seguia um relógio celestial. Tudo era regulado por um pêndulo. Era tudo na hora certa. Assim, mesmo na hora da sua morte, tudo estava marcado e ele não queria se atrasar. Ele era pontual. Por isso, precisamos abrir os nossos olhos. Ele diz:
eu voltarei. Se o dono da casa soubesse em que horas virá o ladrão, ficaria pronto. É dessa forma que eu virei. O dia e a hora, nem o Pai, nem os anjos sabem, nem eu, só o Pai. Mas eu voltarei. Então, nós precisamos saber que ele não vai chegar atrasado. Ele se movia para uma hora prioritária e poderosa. Mesmo os judeus não puderam prendê-lo. Quando nós vemos lá em João 7, no versículo 30, então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque não era ainda chegada a sua hora. Se você se atira do 50º andar de um prédio, seu tempo chegou. Você pode ter certeza que o seu tempo chegou. Jesus nunca tomou a proteção divina para abuso. Quantas vezes nós vemos as pessoas se arriscando e dizendo: Deus está no comando. O número dos meus dias está contado por Deus. Não. Não tome a proteção divina para abuso. Ele recusou o pináculo do templo quando Satanás lhe ofereceu. Tudo é esperado no tempo de Deus. A hora em que a cruz foi produzida é o ponto central da história, a maior hora que o mundo já conheceu. Deus está no controle do tempo. Quando nós vemos lá no Salmo 2, no versículo 4, nós percebemos perfeitamente o que Deus está dizendo. Salmo 2: ri-se aquele que habita os céus, o Senhor zomba deles, porque os homens passam a fazer tudo o que querem. Eles acham que são os donos do universo, os donos do mundo, os donos de tudo. E quando chega numa situação dessa, como nós estamos agora, com esse vírus aí, eles sabem nada. E o Senhor diz: ri-se aquele que se assenta no trono, o Senhor zomba deles. Continuaremos o estudo dessa oração, versículo por versículo. Ela está dividida em 3 sessões. Primeiro, Jesus ora por si mesmo. Depois, ele ora pelos seus discípulos que estavam ali. E depois, ele ora por nós, pelos discípulos que viessem a crer. Ele nos trouxe todos ali diante do Pai. Por isso, é importantíssimo aprendermos essa oração. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.